O que será que acontece depois da morte? Quando uma pessoa morre, para onde será que ela vai? Será que depois da morte existe uma vida depois daqui? Ou morreu, tudo acabou? No vídeo de hoje eu quero abordar com vocês sobre esse assunto. Eu quero ir à luz da Bíblia, mas também quero apresentar algumas posições de algumas crenças a respeito desse assunto. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Ciel. No vídeo de hoje quero falar com vocês sobre esse assunto, o que acontece depois da morte. Se você não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever nesse canal. Deixa o seu like nesse vídeo, deixa um comentário aí. Se você achar interessante esse tipo de assunto, deixa um comentário aí que eu vou ter um prazer em responder você. Primeiramente, aqui nesse vídeo, eu quero apresentar pelo menos 3 posições a respeito desse assunto. O que as pessoas acreditam ou o que algumas outras linhas a respeito desse assunto falam. A primeira delas que eu quero abordar com você aqui é sobre o espiritismo. O espiritismo, eles acreditam que depois que uma pessoa morre, ela desencarna desse corpo e ela vai para um plano espiritual. Estando nesse plano espiritual, ela vai passar um período ali para ela reencarnar novamente. Eles acreditam que o plano espiritual não é um lugar de recompensa ou um lugar de sofrimento eterno, como a Bíblia ensina, ou outras religiões, mas eles acreditam que esse lugar é um lugar onde é basicamente uma escola, onde esse espírito dessa pessoa ou a alma dessa pessoa ela é aperfeiçoada, E depois que desencarnou, vem, reencarna de novo, vive outra vida, aprende o que ainda não aprendeu, desencarna. Então é um processo infinito, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Eles acreditam que depois da morte acontece isso. Então essa é a posição em linhas gerais a respeito do espiritismo. Nós temos uma outra visão também dentro do catolicismo. Eles acreditam o seguinte, que depois da morte, uma pessoa que morreu, ela vai para o purgatório. Lá nesse purgatório ela vai purgar os seus pecados, vai passar ali durante anos ou meses ou dias, não sei, não há um período determinado. Essa pessoa vai ficar nesse lugar purgando os seus pecados, até alcançar o direito de entrar nos céus, ignorando completamente o que a Bíblia ensina. Por que eu trouxe esses 2 pontos aqui? Porque esses 2 pontos de vista, eles usam a Bíblia para defender a sua posição com relação a esse assunto. O Espiritismo, por Allan Kardec, tem uma interpretação diferente da Escritura, e no caso é o Espiritismo. E o Catolicismo, também baseado na Escritura, só com uma interpretação equivocada, dizendo que existe purgatório. E eu quero dizer aqui para você nesse vídeo, não existe purgatório. Se você quiser que eu faça um vídeo só especificamente sobre esse assunto, falando sobre o purgatório, eu trago para você. É só você deixar no comentário aí se você quiser. E tem uma terceira posição sobre esse assunto que diz que é uma posição um pouco popular, que diz morreu, acabou. Na verdade, a maioria das pessoas ela diz assim, ninguém voltou para dizer se existe uma vida após a morte, então para mim morreu, acabou. Então basicamente existem essas 3 posições que são as mais conhecidas, pelo menos eu acredito que seja. O Espiritismo, que acredita na reencarnação, o Catolicismo, que acredita no purgatório, a pessoa morre, purga os seus pecados e entra nos céus, Isso que acontece depois da morte. E alguns deles vão para o inferno, E a outra posição é o morreu, acabou, que na verdade são os ateus, Ateus materialistas, que eles vão dizer que quando a pessoa morre, matéria acabou, já era, não existe mais nada, só essa vida e morreu, fim de linha, apagou-se as luzes, não existe mais nada. Mas aqui eu quero apresentar para vocês bem brevemente sobre a posição bíblica, sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Eu quero ir a uma passagem com vocês que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, onde o autor de Hebreus ele diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse texto aqui desbanca qualquer ideia de reencarnação, como é no caso do Espiritismo. Eles acreditam que é uma reencarnação. A Bíblia diz que está ordenado a qualquer homem viver uma única vez, morrer uma única vez, vindo depois disso em seguida o juízo. A Bíblia vai apresentar 2 caminhos que são bem conhecidos, que é o céu e o inferno. Uma pessoa morreu, ela tem 2 destinos possíveis, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Não existe meio termo, não existe purgatório como a Igreja Católica ensina, e não existe reencarnação como o Espiritismo ensina. Não existe isso. Segundo a Escritura, essas posições estão erradas. Eu quero ler uma outra passagem para você em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, onde Jesus diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida,
poucos há que a encontrem. Então Jesus nos apresenta dois caminhos, duas portas, uma estreita e uma larga. E todos aqueles que entendem um pouco desse assunto ou que estudam a palavra, sabem que a porta larga leva para o inferno e a porta estreita leva ao céu, né? Então nós temos dois caminhos. Eu quero mostrar para vocês aqui o que acontece quando uma pessoa morre com Cristo, mas também quero mostrar o que acontece quando um ímpio, uma pessoa que não tem a salvação em Cristo, morre. Então, primeiramente, uma pessoa, quando ela morre com Cristo, quando ela finda a sua vida nessa terra, o corpo dessa pessoa vai para a sepultura, né? Que é o caso que todos enterram, então vai para a sepultura. A alma ou o espírito dessa pessoa, ela sai desse corpo e ela vai habitar com Cristo no paraíso, né? Em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus diz o seguinte: Jesus está na crucificação, né? Está na cruz pendurado ali. Esse é o contexto dessa fala dele. E aí um ladrão vira para ele e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus é o seguinte: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então todos aqueles que morrem com Cristo, né, que obtêm a salvação, que morrem com Cristo, eles estarão com Jesus no paraíso. Morreu, essa pessoa vai estar com Cristo no paraíso, gozando de alegria e de felicidade com Jesus. Essa pessoa que morreu está no paraíso com Cristo, ela aguarda o juízo final. O que é o juízo final? O juízo final é quando Jesus ele vai voltar uma segunda vez à terra. Quando ele voltar essa segunda vez à terra, ele vai ressuscitar essa pessoa que morreu com ele, né? No caso, o que está com Jesus é a alma dessa pessoa. Então o corpo dessa pessoa está na terra. Então quando Jesus volta à terra, ele ressuscita ao soar da última trombeta, ressuscita essa pessoa vem à vida de novo, só que ela vem com um corpo glorificado, e esse corpo se une à sua alma. E ela entra no estado de perfeição eterna. No caso, ela tem o seu corpo glorificado, a sua alma e o seu corpo se unem. E esse corpo e essa alma serão a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então isso é o que acontece, pelo menos em linhas gerais, com a pessoa que morre com Cristo, que vai para o céu. A pessoa que vai para o inferno é diferente. Acontece o mesmo processo. A pessoa morre, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma não vai para o céu, vai para o Hades. Nós encontramos pelo menos 4 palavras para esse lugar, inferno: Hades, Tártaro, Guiena e Sheol. Quando uma pessoa morre sem Jesus, o corpo foi para a sepultura, a alma vai para o Hades, para o mundo dos mortos. Essa pessoa, assim como aquela que morreu e foi para o céu, ela vai aguardar o juízo geral, a volta de Jesus, onde ele vai ressuscitar todas essas pessoas e vai julgar cada uma delas e vai retribuir a essa pessoa segundo as suas obras. A pessoa que foi salva e está com Cristo nos céus, ela goza de perfeita alegria ao lado de Deus. Em contrapartida, a pessoa que morreu sem Jesus, ela está no Hades e está em tormentos. Algumas pessoas não acreditam nessa posição teológica, mas quando Jesus conta a história do rico e do Lázaro, nós encontramos um relato ali em que Jesus diz que aquele homem rico que morreu sem a salvação, ele estava em tormentos no Hades e atormentados em meio a uma chama. Então ele estava em sofrimento, em tormentos naquele lugar, que me leva a crer que a pessoa que morre sem Jesus, ela está no inferno e ela está sofrendo e ela aguarda o juízo geral, onde Jesus ele volta para julgar. Então ele ressuscita essa pessoa no último dia. Quando ele volta, ele vai ressuscitar essa pessoa com o seu corpo não glorificado, mas um corpo normal, natural, só que só reconstituído para comparecer diante do trono. E diante desse trono ele vai ser julgado, essa pessoa vai ser julgada, certo? Aqueles que foram salvos com Cristo, o único julgamento que eles vão passar é o julgamento de 2 Coríntios 5,10, onde Paulo escreve que todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse julgamento não é um julgamento de condenação, mas é um julgamento onde os salvos receberão galardão. Por que os salvos não passam por julgamento de condenação? Porque eles foram salvos mediante o sacrifício de Jesus, e não há condenação. Eles não entram em condenação porque Jesus já pagou o preço. Em contrapartida, aqueles que morreram sem Jesus, eles vão passar por um juízo. Esse juízo está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, eu quero ler para você aqui. Está escrito o seguinte: João dizendo: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então essa passagem que João está falando aqui se refere ao julgamento final dessas pessoas que morreram sem Jesus, que estão no inferno. Então quando Jesus voltar, que ele vai julgar, essas pessoas que estão no inferno, elas ressuscitam, são levadas diante desse trono, recebem o juízo de Deus, são condenadas e Deus as lançará no lago de fogo, que é o Guiena, onde nesse momento não existe ninguém ainda ali, mas haverá, quando Jesus vier e fazer o julgamento final, ele vai lançar primeiro a besta, o falso profeta e o anticristo e Satanás lá dentro desse lago de fogo. Posteriormente, aqueles que não foram achados no livro da vida, que são esses que foram condenados ao inferno, serão lançados naquele lugar. Então essa é a posição bíblica sobre a morte. Quando alguém morre, acontece isso: ou ele vai para o céu, reinar para sempre com Cristo, aguardar a ressurreição, receber um corpo glorificado para viver para sempre com o Senhor, ou ele vai para o inferno para aguardar o julgamento final, onde será ressuscitado, irá diante de um trono, receberá a sentença, será lançado no lago de fogo. Então é essa posição bíblica que eu quero apresentar para você. Eu quero dizer para você que ainda não é crente, que ainda não tem Jesus como único e suficiente Salvador. Você está correndo perigo. A sua alma está correndo perigo. Se você vier a morrer, segundo o que a Bíblia diz, sem Jesus você estará perdido para sempre. Não haverá reencarnação, não haverá purgatório, não haverá segunda chance. A chance que você tem é hoje. A chance que você tem é agora. Não é amanhã, não é depois. Você não sabe o dia de amanhã. Então eu quero convidar você que está aí me assistindo. Venha para Jesus. Largue o pecado, abandone a vida errada e venha para o Evangelho. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te ajudado, ter te abençoado, esclarecido alguma coisa na tua cabeça. Se porventura existe alguma coisa que você não entendeu e você quer compreender, deixa um comentário aí embaixo. Eu vou ter o prazer de lhe responder, de lhe ajudar, de esclarecer algumas coisas. E que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. E não se esqueça, se inscreva nesse canal se você não é inscrito, deixa o seu like, deixa um comentário aí embaixo. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.